Olá, gente, tudo bem com vocês? Professora Nádia Salgado da Mentoria SUS para concurso. E aí, como é que vocês estão? Firme e forte nos estudos? Não? Vem comigo que eu vou te ensinar. Hoje a gente vai ter aula sobre noções de farmacologia e cálculo de medicação, tá? É um assunto também que cai nas bancas de concurso público, principalmente para o nível médio, ou seja, você, técnico de enfermagem. Então, ó, vem para a aula e vamos aprender a calcular medicação, tá bom? Fica com a gente, Mentoria SUS para concurso, da professora Nádia Salgueiro, rumo à tua aprovação e bora pra cima! Então, gente, nossa aula de hoje vai falar sobre noções de farmacologia, cálculo de medicação, tá? Bora para cima. Bom, administração de medicamentos, né? Primeiro, a administração de medicamentos é uma das mais importantes responsabilidades do profissional de enfermagem. No caso, o enfermeiro deve compreender os efeitos da droga, preparar e administrar corretamente, monitorar a resposta do paciente, orientar sobre a autoadministração segura, tá? Tudo isso, gente, está dentro do nosso decreto, a nossa lei, né? Decreto-lei do exercício profissional, tá? Ou seja, de acordo com o decreto/lei 94.406 de 87, mesmo que outro membro da equipe execute a administração, a responsabilidade é do enfermeiro, tá? Ou seja, o técnico de enfermagem, na sua maioria, é que administra a medicação, né? Ele prepara e administra. Não se deve um preparar e o outro administrar, tá? Ou seja, o mesmo que prepara deve ser o mesmo que administra. Qualquer erro, qualquer falha que aconteça nesse percurso, o enfermeiro ele é responsável pela sua equipe. Está dentro das suas atribuições, tá? Bom, com relação ao sistema de medicação, tá? Então, o sistema de medicação, gente, é muito complexo, tá? E ele tem etapas, que é muito importante a enfermagem ficar atenta, tá? Segundo Ausente e Tomasi, de 2011, né? Ele diz o seguinte, que prescrição do regime é terapêutico, né? Tem a questão da dispensação, que é muito importante ficar atento à questão dessa dispensação. A questão do preparo e da administração, né? A equipe de enfermagem ela atua como uma última barreira de segurança, gente, devendo prevenir erros. Segundo o Miyazo, né? Ele traz isso e é o que a gente utiliza hoje na nossa prática da enfermagem, tá? Ou seja, nós, a enfermagem, somos a última barreira. O que quer dizer isso? Digamos que o médico tenha cometido um engano na hora de prescrever uma medicação, esqueceu de colocar a dose correta, ou esqueceu de colocar a dose, né? Ou melhor, a via. E aí, ele é a primeira barreira, né? Nós temos a barreira também da dispensação, que é a farmácia, certo? Essa medicação ela não deve ser dispensada erroneamente, mas muitas vezes ela segue até o que a prescrição está escrito, né, lá. E aí o que que acontece? Vai para a enfermagem, não é? Então, a enfermagem ela é a última barreira. Ou seja, se passou pelo médico o erro, passou pela farmácia e se passar pela enfermagem, gente, ou seja, o paciente, né, vai sofrer um dano e aí a equipe pode se responsabilizar por esse dano, dependendo do que vai ocorrer, tá? E muitas das vezes esse dano pode acontecer o quê? Óbito, ou seja, levar o paciente à morte, né? Bom, nós temos aqui os 9 certos da administração, tá? Segundo a Anvisa 2013. Existem alguns artigos, alguns autores que botam até mais, chegando até 13, por exemplo. Mas a gente está seguindo, né, a normativa, né, da Anvisa, que coloca com relação, primeiro, paciente certo, verificar com 2 identificadores, pelo menos com 2 identificadores, tá? Ou seja, o paciente certo. O que eu vou fazer com o paciente certo? Seu nome, data de nascimento, vai mais além. Ai, usa o nome da mãe, né? Então, sempre ter mais de 2 identificadores, nunca só com o nome
da pessoa. Por quê? Porque tem muita gente que tem um nome semelhante, né? Então você vai, por exemplo, seu José do Leito 101, um exemplo. Eu 101 e aí A, né? Um exemplo. Aí eu tenho lá José também 101, entendeu? B. Só que um é o José da Silva, o outro também é José da Silva. E aí? Olha a confusão, né? Aí você vai olhar a data de nascimento, aí já vai que lá dê igual, né? Pode acontecer, tudo é possível. Aí você vai no registro, gente, vai com outros identificadores. O que não pode é errar o paciente, tá? Medicação certa, então conferir 3 vezes o rótulo, tá? Isso é normativa, 3 vezes. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Tá? Eu vou lá, o frasco lá, então tem que ficar muito atento, gente. Tem medicações que são muito semelhantes, né? Nós temos, por exemplo, o frasco, ampola, que é da dipirona, da iosina, né? Que são medicações muito, mas muito semelhantes. E aí você tem que ler, tá? Bem direitinho para se certificar se a medicação é aquela mesma, né? Quando você vem a dose certa, via certa, hora certa, tudo isso tem que estar no prontuário, né? Na prescrição, né? Que dose é essa? Então, por isso que é muito bom nós ter noções de farmacologia, tá? Lembrando para vocês que a mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro tem uma apostila lá na plataforma para os alunos da mentoria, tá? Para um suporte para eles ter um pouco de conhecimento com relação à farmacologia e quando for fazer a medicação, fazer da forma correta, tá? Com relação à compatibilidade medicamentosa, precisamos saber, né? Se essa medicação ela é compatível, né, com o paciente, se realmente está de acordo, né, com o paciente, né? Então, tem medicações que o paciente ele pode referir que não tem como ser administrado porque ele tem uma alergia, por exemplo, tá? Com relação à orientação ao paciente certo. Muito importante orientar a medicação. Quando a gente fala da medicação, pode ser injetável, né? Também pode ser via oral, tem a questão tópica. Nós temos outras vias de administração de medicamento. Mas lembrando que a orientação ao paciente certo. O que quer dizer isso, essa orientação certa? Dizer para o paciente, né, como deve ser administrado, caso ele seja o administrador. Por exemplo, um creme, né? Ele é uma pessoa que não é que é independente, não é dependente da enfermagem, por exemplo, mas é muito importante orientar o paciente em que sentido? Senhor, eu estou fazendo a medicação tal para aliviar a sua dor. A gente está falando correto, né? Então, essa na prática deveria acontecer, tá? O oitavo, direito a recusar o medicamento. Claro, o paciente ele tem direito, está dentro dos direitos do paciente. Recusar. Se ele não quiser tomar medicação, não insista, apenas vai fazer o quê? Vai colocar o círculo na medicação, né? Vai abolar ela e vai colocar lá no prontuário, né? No ladinho das observações, que muitas instituições colocam assim bem do lado, ou então coloca atrás, né? Dependendo da política da instituição. E aí você vai e anota que o paciente recusou a medicação tal no horário tal, certo? E aí vai se fazer uma intervenção depois com a parte médica, né? Com relação à anotação certa, muito importante anotar tudo certo, tá? Ou seja, você fez a medicação, não fez a medicação, se o paciente apresentou um efeito adverso, anota. Mas uma coisa a gente tem que saber, tá? Jamais você deve checar uma medicação antes de ser administrada, tá? Você só checa depois que é feito. Então, você só anota depois que é feito, tá bom? Então, ficar esse alerta aí para você. Então, gente, para vocês terem ideia como é muito importante a enfermagem conhecer os 9 sexos da medicação, tá? Então, lembramos aqui, paciente, você tem que ter mais de uma identificação, tá? As pessoas elas podem ter nomes idênticos, entendeu? Se você não tiver esse cuidado, você vai cometer um erro, tá? E nós temos que pensar na segurança do paciente, tá certo? Então, fica aqui a dica da professora Nádia Salgueiro, mentoria SUS para concurso, ou seja atento, tá? Na hora que você for fazer a medicação, seja muito atento, tá bom?
Então, com relação ao preparo da medicação, vamos verificar aqui como você deve fazer de uma forma correta, tá? Bom, primeiro você vai ter que ler e conferir o rótulo 3 vezes, como foi dito, né? Primeira vez, antes de retirar o frasco ou ampola do armário ou o carrinho de medicamento. Você vai olhar lá, de repente essa medicação ela está dentro de um pote, né, dentro de uma caixa, tá? Primeiro verifica se tem essa identificação. Segunda vez é antes de retirar ou aspirar o medicamento do frasco ou ampola. Verifica se é aquela medicação mesmo que você vai preparar. Olha o frasco, olha direitinho o nome, né? Antes de você abrir e não desperdiçar o medicamento, tá? E também não fazer errado. Terceira vez é antes de recolocar no armário ou desprezar o frasco ou ampola no recipiente. Verificar, será que eu fiz a medicação certa mesmo? Então, observe que nós temos 3 etapas, nós temos 3 vezes para verificar se a medicação está correta. Identificar o medicamento preparado, isso é muito importante, colocar essa identificação, né, o que está sendo feito, né, no paciente. E o medicamento, ele deve ser administrado por quem preparou, exceto em algumas unidades especiais. Ou seja, essas unidades especiais que a gente fala são das urgência e emergência, tá, gente? Existem aqueles meios termos, ou seja, toda, né, regra tem uma exceção. Então, nesse caso, é a parte da urgência e emergência, certo? Então, a vida do paciente está em maior risco, tá? Cuidados na administração do medicamento, né? Ou seja, e dietas, né? Também não podemos esquecer que o paciente, ele, além de estar tomando medicação, ele também tem dieta, dependendo da via da administração, né? Então, verificar atentamente a via de administração de medicamentos, tá? Administrar dietas interais pelas sondas interais ou nasogástricas, tá? Observar para que a dieta não seja instalada na veia do paciente, levando a óbito, tá? Então, muito cuidado para não causar um evento adverso nesse paciente, né? Devido a um erro, tá? Na administração de medicamento. Observação. O suporte para a administração de dieta deverá ficar de lado oposto dos frascos com soluções venosas, exatamente. Se o paciente ele tiver que utilizar a via, né, parenteral para fazer a medicação, tá? Ele tem que usar a outra via, né? No caso, digamos que esse paciente precise fazer, né, uma dieta que seja enteral, né? Aí nós não podemos deixar na mesma via. É o recomendado que seja uma via contrária, para não haver, né, essa confusão, né? Ou seja, acabar provocando o profissional se enganar na hora que for administrar, né, essa medicação, tá? Então, fica aqui a nossa alerta com relação às dietas por sondas enterais, ok? E também não podemos esquecer das parenterais, que tem medicação que é feita tanto por uma via como pela outra, né? Então, vamos ficar atentos com relação a isso, tá, gente? Bom, com relação aos cuidados na administração do medicamento e dietas, o profissional de saúde, mais precisamente o enfermeiro ou o técnico, deve ficar atentos com relação a essa administração e com relação também à dieta, tá? Por quê? Porque a gente sabe que tem medicação que ela pode tanto ser via oral como também ser via parenteral, né? E também temos a questão da dieta, que a dieta pode ser oral como também parenteral, tá? Por isso tem que ficar muito, muito atento com relação à medicação. Então, primeiro verificar atentamente a via de administração de medicamentos, né? No caso, administrar dietas enterais pelas sondas, né? Sondas enterais ou nasogástricas. Então, dizemos que aquele paciente que está com uma sonda nasogástrica, está com uma sonda nasointeral, entendeu? Observar a dieta, né? Seja que caso não seja instalada na veia do paciente, levando a óbito. Ou seja, você sabe que essa medicação deve ser feita por via parenteral, não é? E aí você, né, vai fazer a medicação via parenteral
e de repente você, em vez de parenteral, você vai colocar pela sonda, né, nasointeral. Gente, pode acontecer de tudo, tá? De tudo quando você confunde. E às vezes as pessoas confundem o que que é interal, o que é parenteral, tá? Então, para vocês não esquecer e na hora não fazer errado, tá bom? Então, se você for fazer uma medicação, tá, via intravenosa, que é conhecida como parenteral, certo? Na veia do paciente, tá? Você vai lá, administra direitinho, beleza, tá? Muito cuidado para vocês não confundir com a dieta, porque também temos a dieta com sondas enterais e sondas parenterais. É esse que a gente tem que ficar atento, tá? Se eu tiver uma medicação que é por via oral, vamos dizer que o paciente alguma solução, algum elixir, ou então mesmo uma medicação que pode ser macerada e colocada por via oral, entendeu? Nesse caso aí, o paciente está fazendo uso, tá? Pela via digestiva, ou seja, oral. Então, muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado. E a gente orienta o quê? Um caso, um membro, né, digamos, um membro superior que está recebendo a medicação por via parenteral, que é a veia, tá? Acesso venoso. E se caso ele vai receber também uma dieta, tá? Por via parenteral, na veia, o que que você vai fazer? Vai colocar no outro braço, no outro membro, tá? Então, um membro vai ficar um membro superior para a medicação e o outro para a dieta, tá? Digamos que, ou então se o paciente tiver central também, mas não se deve administrar na mesma via. A gente deve ter as duas vias, ou seja, uma para cada, tá, gente? Então, fica atento aí. Com relação aos fundamentos matemáticos, agora ficou a parte boa. Agora ela chegou de pensar em cálculo. Gente, olha, isso aqui cai muito nas questões de concurso, tá? Principalmente para nível médio, tá? Então, uma das coisas que a gente tem que ficar atento tem que voltar lá no nosso ensino básico, né? Ou seja, com as minhas quatro operações. Se você não souber, se você tiver dúvida, se você tiver, digamos assim, eu tenho dificuldades, né? Eu não lembro como é que faz. Gente, recomendo a vocês dá uma olhada em aulas, né, de matemática, tem plataformas, né, tem o canal do YouTube que ensina você a fazer, né, as quatro operações. Por quê? Porque se você não souber, você não vai conseguir, tá certo? Fazer o cálculo de medicação e nem cotejamento de soro. Então, é muito importante que você, aluno, tá, tenha a consciência que precisa, sim, saber as quatro operações, tá bom? Vamos lá. Bom, adição. Um exemplo que seria a adição. Eu vou, né, adicionar. Então, é o sinal de mais, tá certo? Como exemplo, 28,31 mais 6,1. Resultado, 34,41. Então, você somou, né? Subtração, 9 menos 3,3 vai dar quanto? 5,7. Multiplicação, 51,25 vezes 3,3, né? Vai dar 169,125. Divisão, 30 dividido por 4 vai dar 7 ponto, ou melhor, 7,5. Vocês observaram aqui que, ou como exemplo, ou como resultado, apareceu o quê? As vírgulas, né? Então, se a gente chama muito isso, gente, de como fosse as casas decimais. Então, tem que ter noção, tá, de matemática. Então, assim, o aluno que tem dificuldade, né, digamos que ele não tem essa noção, ó, vai, volta um pouquinho, tá? Vai ler, tem aula, mas não vá fazer cálculo sem você saber, tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês, tá? Não faça sem ter a certeza de como você vai adicionar, subtrair, multiplicar e dividir, tá, gente? Porque lá na banca de concurso, por exemplo, lá na tua prova, tá? Tu não pode usar calculadora, né? Então, você já sabe. Ah, não pode, não, professora. Não, de jeito nenhum, tá? É proibido, viu?
Não se deve, não, tá? E aí vocês vão saber uma regrinha de matemática muito bacana, tá? Bom, com relação aos conceitos básicos, nós temos aqui solução, que é uma mistura homogênea, tá? De soluto e solvente. O que que é soluto? É uma substância que dissolvida, né? O sólido, ou seja, digamos que tem aquela medicação que é um pó, a gente chama que é liofilizada, como a gente chama, e precisa, né, do soluto para poder dissolver, né, a composição que é um pó, né, que é sólido. Tem um solvente, que é a substância que dissolve, que dissolve, né, ou seja, também que dissolve, que no caso seria o líquido, né? Tem a concentração, que é a relação entre soluto e solvente, como exemplo, nós temos aqui a grama, tem a miligrama, né, ou perdão, a grama ou ml, tá? Tem a questão da proporção, ou seja, 1 para 500, que é igual a 1 grama de soluto para 500 ml de solvente, tá? Então tá. É, não cometi. Espera só um minutinho aqui, eu vou refazer essa parte aqui, tá? Bom, com conceitos básicos, trazemos aqui para vocês o que que é cada um deles, tá? Então, termo solução. O que que é solução? É a mistura homogênea de soluto e solvente, tá? O que que é soluto? Substância dissolvida, ou seja, é a parte sólida, né, que é o pozinho. O solvente é a substância que dissolve, né? Ou seja, o líquido, tá? É o que dissolve o sólido. Nós temos a concentração, que é a relação entre soluto e solvente, né? Exemplo, grama, né? ml, né? Temos a questão da proporção, que é como exemplo, 1, né, para 500, né? 1/500 ou 1/500, essa linguagem que a gente usa muito na matemática, né? Que significa 1 grama de soluto para 500 ml de solvente, né? Aí nós temos a percentagem também, que é o mais que a gente utiliza, tá? Para fazer, né? A regra de 3. Nós temos aqui, o que que significa 7%? Então, é igual a 7 gramas. De quê? De soluto em 100 ml de solvente. Então, muitas vezes a gente usa um padrão de diluir a medicação em 100 ml. Mas digamos que lá na questão ele já te dá o valor do solvente, melhor ainda. Você só vai aplicar a regra de 3, tá bom? Bom, aqui para vocês entenderem o sistema métrico, tá? Ou seja, a questão da conversão. Como assim? Conversão. Gente, no enunciado, ele pode estar lá pedindo, tá? Em miligramas, ou melhor, em gramas, certo? Só que aí ele quer em miligramas. Ou ele está lá em litros, ele quer a resposta em mililitros. O que você tem que fazer? Converter. Se você não converter, você vai errar a questão, tá? Então, o que que corresponde a isso? O cálculo você vai dividir por 1.000, ou seja, quanto é que seria 1 grama? É o que vale a 1.000 miligramas, tá? No caso aqui, se eu tenho aqui 2.000 miligramas, que é igual a 2 gramas, certo? Então, sempre pensa nessa conversão. 1 grama é igual a 1.000 miligramas. 2 gramas é igual a 2.000 miligramas. 3 gramas é igual a 3.000 miligramas. Aí vai, 4 gramas é igual a 4.000 miligramas, certo? Com relação a litro, né? Segue a mesmo raciocínio, tá? 1 litro é igual a 1.000 ml. 2 litros é igual a 2.000 ml. E aí, como é que seria esse resultado aqui? O que que significa 0,25 litro? Bom, que é igual a 250 ml. E como é que a gente faz isso, gente? Existe uma regra de matemática muito interessante que está aqui no nosso rodapé e memorize isso, tá? Ou seja, toda vez que você for multiplicar, a vírgula vai para a direita. Então, outra coisa, tem que saber o que é direita e o que é esquerda, tá, gente? Olha só, multiplicar, né? Vírgula vai para a direita, certo?
E a divisão, a vírgula vai para a esquerda, ou seja, um vai para trás e o outro vai para frente, tá? Aqui, com relação às proporções de equivalência, uma dica, memorize isso, gente. Isso vai facilitar muito na hora do cálculo, tá? No cálculo de gotejamento de soro. Memoriza essa proporção e equivalência, porque vai te ajudar muito na hora que você vai fazer a tua prova, tá? Olha só. 1 ml contém 20 gotas. Memoriza isso, tá? Guarda isso aí. 1 ml contém 20 gotas, tá? Uma gota equivale a 3 microgotas, tá? Ou seja, se você encontrar o valor, né, de uma gota, né, ou seja, com a ml, né, você vai multiplicar por 3. Então, 1 ml que tem 20 gotas, tá? Você multiplicando por 3, você tem 60 microgotas, certo? E novamente aqui o exemplo que eu dei, 1 grama é igual a 1000 miligramas, 1 litro é igual a 1000 ml, ok? Então, memorizou? Ok. Vamos aqui para vocês entenderem como é que fica essa questão do sistema métrico, tá? Bom, sistema decimal logicamente organizado. Então, cada unidade básica de mensuração está organizada em unidades de 10. Então, multiplicando-se ou dividindo-se por 10. E aí ele forma as unidades secundárias. Então, sempre você vai pensar, que é bem proporcional, tá, gente? 10, 100, 1000 e aí vai. Com relação à multiplicação, a gente já viu, vírgula decimal vai para a direita, divisão, vírgula decimal vai para a esquerda, tá? Exemplo aqui, aqui ó, 20,0 miligramas vezes 10 é igual a 200 miligramas, né? Então, multiplicou aqui. Então, a vírgula decimal vai para a direita. Quando você vai na vírgula, você vai passando para a direita, certo? Quando vai ser, agora, o mesmo exemplo, só que agora dividindo. Aí, ó, a vírgula passou para frente. Ah, então quer dizer que a vírgula está depois do segundo zero? Isso mesmo, quando o assunto é multiplicação. Tá, gente? Então, só para ficar claro. Se for divisão, vai para frente. Ou seja, vai para a esquerda. Bom, com relação a miligramas em gramas, o que a gente tem aqui para vocês? Digamos aqui, dividir por 1000, né? Movimentando a vírgula decimal 3 casas para a esquerda. O que eu tenho? Né? 2 gramas, tá? Tenho aqui, ó, 2, aí, ó, 0, 0, 0, colocar a vírgula após, né? Ao terceiro zero, eu tenho aqui 2 gramas. Se for 450 miligramas, né? Nesse caso, se for dividir, né? A gente vai botar. Tá errado, é pra frente. Peraí, gente, calma aí. Bom, com relação a miligramas em gramas, como vem na parte da divisão, que é dividir por 1000, lembra da regra, tá? Da vírgula? Você movimenta ela 3 casas para a esquerda. Então, a esquerda seria para frente, né? Digamos assim, para o lado esquerdo. Eu falo para frente para frente com relação a o número, né, que está apresentando, né? Ou seja, o valor. Aí, se eu for colocar essa vírgula 3 casas decimais, ó, deixa eu pegar minha canetinha, né? Tem a canetinha já tá aqui no ponto, né? Deixa eu colocar a minha canetinha. Olha só, aqui, ó, ele pede a vírgula 3 casas, tá? Para a esquerda, né? Então, seria para cá, correto? Aí, ó, 1, 2, 3. Olha a vírgula aqui, ó, certo? Então, esse aqui, miligrama. Ah, mas em gramas, 2 gramas. Se aqui fosse
3 miligramas, 3 gramas, certo? Aí eu tenho aqui, ó, 450 miligramas. Lembra aqui, ó, a vírgula decimal, 3 casas para a esquerda. Ó, 3 casas para a esquerda, certo? Aí como é que a gente faz isso, então? Ó, lembra que eu falei que era 3 casas, não é? Ou melhor, 2 casas, vai depender, porque se for colocar mais, vai dar, né? Praticamente o zero vai ficar na frente, né? Então, lembrando que você vai dependendo, ó, miligrama, você vai transformar em grama, dependendo aqui do valor, ó, uma, duas, três, né? Quatro, vamos ver aqui. E aí o nosso resultado dá 0,45. Tá vendo, ó? Pulou as casas e, ó, a vírgula bem aqui, ó. Certo? Com relação a litros em mililitros, multiplicar por 1.000 ou movimentar a vírgula decimal 3 casas para a direita. Então já é para cá, ó. Tá vendo? Ao contrário, tá bom? 1 litro, tá? É o que vale a 1.000 ml, tá certo? Com relação a ml, né? 0,25 litro é igual a 250 ml. Então, é como se você, 1 litro, aí você vai pular, ó. Tem um aqui, tá vendo, ó? Esse um tá aqui, ó. Aí você vai colocar a vírgula, tá vendo? Antes das 3 casas aqui, ó. Das 3 casas, tá vendo? Aí aqui, ó, 0,25 litro é o que vale a 250 ml. Então, sempre pensar com relação à vírgula. Nunca esqueça dessa regra, tá bom, gente? Tá? Dividir é esquerda e multiplicar é direita, tá bom? Então, ficar esperto, tá? Porque a gente vai ainda precisar muito, muito, muito desses conceitos para poder responder as questões. E agora vamos ver um pouquinho sobre regra de 3, tá? Como eu falei, tem que saber as 4 operações, tá? Senão você não vai conseguir fazer o seu cálculo. Vamos lá. Muito usada para as grandezas proporcionais, como exemplo, um frasco, tá? Que tem 1.000, tá? Um frasco que tem aqui, ó, 1.000, tá? 1.000, ó, 1.000, certo? Miligrama. Você tem aqui a diluição para 10 ml. Então, a gente vai ter que armar, tá? Essa continha. Então, a dose prescrita foi 125 x ml, né? Ele quer saber quantas ml tem que ser administradas para poder adquirir 125 miligramas, tá? Então, bora armar aqui. Olha só, 1.000 vezes, né? Aí você tem aqui, ó, 10 vezes 25, ó, ml com ml, ó, ml aqui, ó, tá vendo, ó? Lembre de uma coisa aqui que a gente tem que existe uma forma bem bacana também, que você pode colocar um embaixo do outro, né? Eu particularmente eu gosto de fazer isso. Vamos dizer que aqui você tem aqui o 1.000, a canetinha é top, né? Eu tenho aqui meu 1.000, certo? E aí, ó, eu venho pra cá, né? Aliás, deixa eu só organizar aqui para vocês não se perder, né? É 1.000 miligramas, certo? 1.000 miligramas. Que é a mesma coisa que. Quantos miligramas ele está pedindo? 125, não é isso? Ó, 125 miligramas, tá? Aí aqui eu tenho, né? Com relação a ml, eu tenho aqui 10, né? Ó, 10 ml. Eu não quero saber quantas ml, não é isso? É o meu X, tá? Como é que a gente sabe que é a regra de 3? A gente vai mudar aqui minha canetinha. A gente faz a regra de 3, certo? Ao contrário, tá vendo? Ó? É o que tá aqui, ó. 10x, tá vendo? É igual, ó,
a 10, 25. Aqui a gente fez direto. Eu vou fazer, fiz aqui, ó, para vocês entenderem como é que é essa armação, tá? Só não liga muito para minha letra, não, porque a gente tá aprendendo a mexer nesse troço. Aqui, ó, vamos agora fazer, agora entra a matemática, tá, gente? Ó, vocês agora armaram, né? Beleza, armou. Agora vocês vão fazer o quê? Vão calcular, certo? Por isso que eu disse, é importante saber as 4 operações, tá? Então tá. Aqui ele colocou que é o x, né? Ó, vamos colocar, deixa eu mudar aqui minha canetinha. Aqui, ó, x, ele quer saber que é x, não é isso? Que é igual a. Aí você pergunta, poxa, por que que deu 125 aqui? Por que deu 125? Porque ele multiplicou esse, deixa eu trocar aqui minha canetinha. Ele fez aqui, ó, esse com esse, tá? Ó, esse aqui. E o que foi que ele fez? Ele multiplicou, ó, multiplicou, certo? Então, 125 vezes 10 é igual a 200, a 1250, certo? Aí, por isso que aqui, ó, 1250, certo? Aí, ó, dividido, ó, aqui, ó, dividido por quanto? Por 1000, porque, ó, x tá aqui, né? Por 1000, ó, por 1000, certo? 1000. Agora vamos para o resultado, né? Então, quem é x? Certo? Quem é x? Você vai dividir um pelo outro, não é isso? Então, você vai dividir 1250 vezes 1000, certo? Que vai dar quanto? Vezes não, perdão, divisão, né? Você vai pegar 1250 dividido, tá? Por 1000, certo? Que vai dar 1, isso aqui, ó, 25. 1,25, certo? ml, ok? Então, lembre-se aqui, ó, lembra da divisão como a gente falou? Como é que é a setinha, né? Deixa eu mudar aqui. Lembra da setinha? Ó, pra cá, tá vendo? Esse, ó. Lembra que você dividiu, ó, que é divisão, tá? Ó, que é divisão, tá certo? Que é divisão. Deu, ó, 1,25. Ok? Então, entendeu como é que é, né, gente? Então, ficar esperto, tá? Tem que saber as 4 operações, senão você não vai conseguir responder as questões, tá? Então, fique esperto, porque senão você pode perder a tua questão, tá? Bora lá, bora pra cima. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre gotejamento de soro, tá? Volume, que é igual a, pode ser mililitros, né, que é o ml. O tempo, horas ou minuta, nesse caso, dependendo do enunciado, tem que converter, tá? Tem IML, que é 20 macrogotas, que seria o equipo padrão. 1 ml é igual a 60 microgotas, que também é conhecido como o equipo padrão. E nós temos uma gota, que é igual a 3 microgotas, certo? Então, se uma gota tem 20 ml, então 3, né, macrogotas, né, seria 60 ml. Então, essa regra tem que estar bem memorizada. Por quê? Porque facilita no teu cálculo, tá, gente? Facilita no teu cálculo. Ai, professora, como é que facilita assim no cálculo? A gente tem que memorizar. Porque olha só, se eu sei, se o meu volume, né, mililitro, tá aqui, ó, número de gotas por minuto, né? Se eu sei que 1 ml é o que vale a 20 gotas, fica mais fácil, não fica? Não é? Porque eu vou saber quantas ml vai estar pedindo, tá? Então, assim, ó, número de gotas, tá? Dividido por minutos, que é igual ao quê? Volume, né, que é o volume total, né, em ml, tá, ó, ml, e o número de gotas, também por ml, certo? Como é que seria isso? Ó, volume vezes
Como eu já sei que 1 ml é igual a 20 gotas, certo? Eu faço só multiplicar. Que aí eu vou a gotas. Então é igual ao meu volume em ml. Então, com relação a horas, tá? O número de horas, né? Vezes o número de minuto hora. Então, aqui eu tenho o tempo. No enunciado diz o tempo, que é 60 minutos. E esse tempo, a regra é multiplicar por 3. Então é regra, gente. Regra não muda, tá? Então, com relação a microgotas, segue o mesmo raciocínio, porém, a gente sabe que o número de microgotas vai ser 60, porque já está multiplicado, já está calculado, entendeu? Que essas microgotas são 3 vezes mais do que a gota, tá? Então, tá? Volume ml. Então, número de horas, tá? Tempo, 60 minutos, né? Tempo vezes 60, e aqui o tempo, né? Em hora, tá bom? Bom, com relação a gotejamento de soro, nós temos que ficar atento com relação às unidades, né? Ou seja, o que é volume, né? Mililitros, ml, tempo, horas, minuto, ml, 20 macrogotas, ou seja, que é o equipo padrão, 1 ml, que é igual a 60 microgotas, que é o equipo padrão, uma gota, que é igual a 3 microgotas. Então, essas coisas têm que estar muito bem, ó, memorizadas, tá? Por quê? Porque quando você for fazer o teu cálculo, vai te ajudar bastante a você fazer esse cálculo, tá? Porque você vai saber qual é o valor de cada, né, componente desse. Por exemplo, olha só, número de gotas por minuto, né? É igual a volume que pode ser ml, litro, dependendo da questão, né? Vezes, tá? O número de gotas por ml. Gente, eu sei que uma gota, tá? Uma gota aqui, ó, uma gota, tá? Ó, aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. Uma gota, tá? Da minha canetinha. Ó, eu sei que, ó, uma ml é igual a 20 macrogotas, né? Aí eu tenho aqui, ó. Então, ó, 1 ml são 20 gotas, né? Que chama macrogotas, gotas são a mesma coisa, tá? Então, se eu sei que 1 ml é 20 macrogotas, né? Ou gotas, né? Então, o que que eu tenho aqui? O meu volume vezes 20 gotas, né? Digamos que aqui o volume, vamos dar um exemplo, tem 100, pronto. Eu tenho aqui um volume, certo, de 100 m, deixa eu botar aqui, ml. Oh, Ave Maria, que letrinha. 100 ml, tá? Beleza, 100 ml. Vezes 20, tá? 20, certo? Que é o 20, é o que corresponde, né, a macrogotas. Bom, gente, eu só vou multiplicar. Por isso que eu tô falando, tem que saber, tá? A questão da matemática, entendeu? Então, quanto seria 100 vezes 20? Não é isso? Aí eu tenho qual o meu volume total em ml? Ó, se eu multiplicar isso por esse, vai me dar quanto? 2.000, tá? 2.000, certo? 2.000, tá bom? Ó, tô multiplicando, tá certo? Ok? Então, lembrou, né? 2.000, tá? Então, isso aqui eu já me dá o meu volume total, certo? E aí, o meu volume total, eu vou ter que dividir. Vai dividir por quê? Por quem, na verdade, né? Por tempo. E a regra, que pode ser o tempo, pode ser horas ou em minutos. Dependendo do anunciado, se for em horas, você vai ter que converter, né? Por minutos. E assim, né? Sabe-se que existe a conversão, né?
Então, ele está querendo aqui, ó, tempo vezes 60, porque 60 minutos, né? Porque aqui, olha só, dê um exemplo de 60 minutos, tá? O tempo aqui, ó. Aí, por que 60? Porque ele multiplica por 3, tá? Ou seja, aqui colocou como tempo, né? Deu uma ideia de 60 minutos, tempo vezes 60 minutos, né? Porque foi, aqui é um exemplo, tá, gente, do enunciado que deu 60. E aí ele vai pegar esse tempo e vai multiplicar por 3, tá? Sempre vai ser essa regra. Então, digamos que esse aqui foi um enunciado aqui que eu coloquei para vocês. Aí dizemos que o meu tempo aqui é 60, né? Vamos dizer assim, tempo em 60 minutos, que é o que vale a 1 hora, não é isso? Então, tempo vezes 60 minutos, né? Que é tempo. Bom, gente, sobre gotejamento de soro, tá? Então, a gente sabe que gotejamento de soro é fórmula, igual com medicação que a gente aplica a regra de 3. Então, para cálculo de gotejamento de soro, nós temos duas fórmulas. Nós temos a fórmula macrogotas e a fórmula microgotas, tá? Então, pegar meu pincel, vamos lá. Aqui nós temos número de gotas por minutos, que é conhecida também como macrogotas, tá? Aí qual seria a nossa fórmula? Volume vezes 20. Ai, professora, o que que é esse 20? Gente, o 20 aqui, tá? Lembra que a gente falou que, ó, 1 ml aqui, ó, tá vendo, ó? 1 ml, tá vendo? É igual a 20 gotas. Isso seria gotas ou macrogotas, tá? E 60 microgotas seria, né? 3 vezes, tá? O valor de gotas, né? De 1 ml, né? Ou seja, de 20 gotas. Então, qual seria a regra? Sempre, ó, memoriza isso aqui, está aqui a lanterninha aqui, ó, né? A lâmpada, né? 1 ml é igual a 20 gotas, que é a macro, e que é igual a 60 microgotas. Por que 60? Porque é 3 vezes o número de gotas ou macrogotas. Ah, então quer dizer que aqui está dizendo que 1 ml é 20. E aí é 60 microgotas, que corresponde, né? 3 vezes mais o valor da gota. Digamos que aqui fosse, né, 2 ml. Então, quantas gotas seria? 40, né, gente? 40, tá? 40. E aí, nesse caso aqui, quanto seria de microgotas? É 40 vezes quanto? 3. Por isso que eu tô falando, gente, tem que saber matemática, tá? Ou se você tiver alguma dificuldade, eu recomendo que vocês vejam um site, né? Alguma coisa, né? Que ajude você a questão da multiplicação e da divisão, tá? Mas fórmulas, elas estão aqui, ó. 40 gotas vezes 3, né? Vezes, tá? Que isso vai me dar quanto? 120, tá certo? Tá? 120. Só para vocês entenderem a questão do 20 aqui, certo? Então, como o volume é em ml e o tempo sempre vai ser em horas, tá bom? Então, tempo, né, vezes 60, né? Porque é o 3. Lembra que eu falei do 3 vezes, né, ó? 3 aqui, ó. Ó, é uma regra, 60. Por isso, só para justificar porque é 3. Em algumas literaturas você vê o 3 aqui, entendeu? Em algumas literaturas você vê V, né? Vezes. Na verdade, em alguma literatura, alguns, né? Esse aqui é uma das formas de você também calcular, tá? Tem gente que gosta que encontra essa daqui, ó, que é o volume total, né? Que é o VT, volume total, dividido por tempo, em horas, tá, gente? Ó, em horas, certo? Aí, vezes 3, tá bom? Só para vocês entenderem que tem tanto essa fórmula como essa daqui. Então, tanto tem essa, como também tem essa aqui, tá? E aí o aluno vai saber qual é que ele se adapta melhor. Eu pelo menos, tocar uma das duas, dá para mim fazer de boa, tá? Mas a gente tá acostumada com essa daqui, ó. Entendeu?
com essa daqui de baixo, tá? Então, ou você usa essa, ou você usa essa. Mas o final vai dar o mesmo, tá? É como a gente fala, a ordem dos fatores não altera o produto, tá bom? Então, ficar esperto aí, tá? Aí aqui, ó, por exemplo, olha só, 500 ml em 6 horas. O que que ele me deu? Me deu volume total e me deu tempo, certo? E aí, o que que eu vou fazer? Usando essa regrinha aqui, a primeira que eu lhe mostrei, aí eu venho aqui, né? 500 vezes 20 dividido por 6 vezes 60. Como é a regra da matemática? Primeiro multiplica, depois divide, né? Vocês sabem disso, não sabe? Pois fique sabendo agora. Então, 500, tá? Vezes 20, isso vai me dar quanto? 10.000, ó, aqui embaixo, tá? 10.000. Aí, dividido por quanto? Então, quanto é que dá 6 vezes 60? 360. Aí você tem 10.000 dividido por 360 vai me dar 27,7 gols. Aí vocês perguntam, eita, e agora como é que eu vou contar essa 7 aí depois da vírgula? Gente, a gente arredonda, tá? Qual é a regra da matemática? Então, tudo que chegar a 5, ó, quando você tá de 5 para cima, você arredonda para cima. Aí, se for de 4 para baixo, você arredonda para baixo, né? Então, digamos que por aqui, digamos que desse 27,4. Pronto. Aí, no caso, você arredondaria para 26, tá? Entendeu? Tá? Então, recapitulando, eu tenho tanto essa regra e tenho essas que você já deve ter visto em algumas literaturas, mas elas são a mesma coisa. Aí você pergunta assim, ai, professora, e será que dá o mesmo resultado? Quer ver? Bora lá, fazer desse jeitinho aqui que você vê muito em literatura. Vamos dar aqui meu pincelzinho, tá aqui, pronto. E aí, ó, o volume total quanto é? 500, não foi isso? 500 é o meu volume total, tá bom? Aí, ó, dividido por quem? Por tempo. Quanto foi que ele deu de tempo aí? Hã? Pra gente? 6 horas, né? Ah, 6 é meu tempo. Vezes quanto? Vezes 3, não é isso? Vezes 3, né? Lembra? Primeiro você multiplica, depois você divide, né? Aí você vem aqui, ó, 500 dividido por quanto, hein? Quanto é que deu, né? Quanto é que vai? Quanto é que deu, né? Quanto é que dá, né? 6. Deu já é a resposta, né? Eu quero já fazer com vocês a resposta. 6 vezes 3. Quanto é que dá 6 vezes 3? 18, não é isso? 18. Aí pergunta esse 3 aqui, professor. Lembra da primeira regrinha, né? 18. Tá bom? Pronto. Aí eu tenho 500 dividido por 18, que vai me dar 27,7 também. Entendeu? Então você tem essas duas formas, gente. Ou você faz assim, a primeira, essa daqui, né? Ou você faz essa segunda. Então, eu trago esses dois modelos para você, né? E aí você vai saber qual dos dois qual que você acha melhor. Tem gente que acha melhor esse aqui, que às vezes esquece, né, que 1 ml é igual a 20 gotas, tá? Então, ó, fica aqui, né, a minha dica para vocês. Eu, particularmente, qualquer uma das duas eu faço, tá? Mas tem gente que prefere fazer a segunda. Então, fica aí a escolha de vocês. O resultado vai dar o mesmo, tá? Então, vamos ficar tranquilo com relação a esse resultado, porque todos os dois caminhos chegam o mesmo resultado. Então, bora fazer exercício? Bora fazer exercício. Vamos lá, pega a minha canetinha. Bora para cima, meu povo. Bom, concurso IBFC 2022, técnico de enfermagem. Foi prescrito ampicilina, tá? 500 miligramas EV, tá? A farmácia disponibiliza frasco de 1 grama. Olha aí, tá vendo? Um frasco de 1 grama. Em 10 ml. Então, eu tenho aqui o meu volume, né? E também tenho, né? A minha grama, né?
Quantos mililitros deverão ser administrados? Opa! Então ele quer saber quantos ml vão ser, né, administrados. Então, se a ampicilina tem 500 miligramas EV, tá querendo essa medicação aqui, tá? Ó, minha canetinha. Aqui, ó, ele tá querendo 500 miligramas, tá, de ampicilina, né, EV. Só que na farmácia não tem 500, na farmácia tem 1 grama. E aí eu tenho 10 ml. Poxa, e aí? Como é que eu vou fazer? Né? Vai deixar de fazer a medicação? Claro que não, né, gente? Vamos calcular. Então, eu vamos aqui, ó. Lembra que tem questão da conversão? Lembra que a gente falou? Quanto é que seria? Vamos estar aqui do ladinho. Quanto é que seria 1 grama? Né? 1 grama é igual a 1.000, né, miligramas, certo? Ok? Então, guardou, né? Aí, 1 litro, né? 1 litro, 1 litro, 1 litro é igual a 1.000, certo? M, 1.000 ml, que é mililitro que ele quer, não é isso? Ok. Tá aqui deixar do lado para você não esquecer, tá? Eu converti, né? Eu não converti? Então, se eu convertir, o que que eu tenho? Eu tenho aqui 1.000, né? Miligramas, não é isso? É. Ele quer 500, não é isso? Ó, 500. Tá aqui, ó, do lado. Miligramas, tá? E quanto é que eu tenho aqui de volume? 10, né? Ó, 10. Aí, ele quer justamente quantos ml vai ser, né, administrado. Então, é o meu X. Então, aqui é regra de 3, tá, gente? Regra de 3, tá bom? Aí eu tenho aqui, como é, professora, regra de 3, eu me esqueci, ó, regra de 3 assim, ó, X, X da questão, né? Então, essa aqui é o X, correto? Vamos lá. Aí aqui, né, como é X, então seria o quê? Seria 1.000, não é isso? X, né, 1.000x, né? Que aí eu tenho aqui, né, o 10, não é isso? Vezes 500. Armei, tô armando bem devagarzinho, passo a passo, pra você entender. Não liga pra minha letrinha não, tá? Então, aqui, certo? Agora vamos, né, calcular. 1.000, ó, 1.000, né? Ó, x de novo, aqui, ó, igual, juntar meu igualzinho aqui, né? É bacana. Quanto é que é 10 vezes 500, né, gente? Olha, matemática de novo, tá? Então, 10 vezes 500 vai me dar 5.000, não é isso? Pronto, 5.000. Tem uma regra bacana na matemática que diz o seguinte: quem está aqui multiplicando, passa para cá, dividindo. Não sei se vocês, né, viram isso. Ah, como assim, professor? Ó, esse milzinho está aqui, ó, vem para cá, tá vendo? Só que ele vai para cá aqui, ó, dividindo, tá bom? Certo? Na matemática, o que a gente também faz? Corta, 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 corta tudo. Ah, sobrou, não é isso? 5, né? Dividido por 1. Dá quanto? 5, não é isso? Então, no caso, como é ml que ele quer, né? 5 ml, certo? Quem sabe fazer de cálculo, faz de cabeça, não faz tudo isso aqui que eu fiz. Porque o enunciado está super claro, né? Se ele está pedindo só a metade, então, se ele tem 10 ml, ele vai pedir só a metade, né? Que é 5. Mas eu faço aqui pedaço por pedaço, passo a passo, para o aluno entender e aprender como é que faz. Então, gente, o nosso gabarito é a letra C, tá? Então, conforme está aqui, né?
no gabarito, ok? Então, vamos para outra questão, tá? Questão 2, tá? OSA, OCP 2021, EBSER, prescrito de pirona, 40 gotas. Olha, que maravilha, né? Questão dessa. 40 gotas, né? Ou seja, 500 miligramas, tá? Por ml, via oral. Sabendo-se que 20 gotas é igual a 1 ml, o paciente vai receber quantas miligramas, né, gente? A gente sabe, né? Como é que seria então, professora? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer esse cálculo? Gente, olha só. Lembra da regrinha, tá? Gotas. 20 gotas, certo? Você sabe que cada ml, né, que corresponde a 20 gotas, tá? Ele quer 500 miligramas por ml, ou seja, como se tivesse, né, 500 ml, né, no frasco, tá? Então você tem que fazer um tipo de uma multiplicação, tá bom? Essa multiplicação, não, não é multiplicação, é o gabarito. Não, tá certo, porque eu disse que eu fiz aqui errado aqui. Eu coloquei 20, 20 vezes 1 ml, que é igual. Então, 40 gotas é igual a 2 ml. Ai, meu Deus do céu. Tá, vou voltar. Vamos lá, gente. Outra questão. A OCP 2021 EBSER. Prescrito de pirona, 40 gotas, tá? Que é o que ele está pedindo anunciado, 500 miligramas barra ml via oral, tá? Então, a gente sabe que 20 gotas é igual a 1 ml, né? E o paciente vai receber quantas miligramas? Então, nessa questão aqui, o que nós temos, tá? É que já está dando aqui, ó, 500 miligramas barra ml. Então, eu sei que aqui, quando eu for fazer meu cálculo, estou fazendo em cima de 500 ml, tá bom? Como eu já sei disso, né? Então, bom, questão 2, a OCP 2021, EBSER, né? Prescrito de pirona 40 gotas, 500 ml, barra 500 miligramas, perdão, ml, via oral. Sabendo-se que 20 gotas é igual a 1 ml, o paciente receberá quantas miligramas? Gente, essa questão aqui precisa saber, né, converter, tá? Bom, se eu sei que uma ml, tá? ml é igual, tá meu um bem aqui, ó, 1 ml. Quer dizer que nem um povo, né? Eu ainda aprendo. 1 ml. Ai, gente, tá horrível. Deixa eu trocar. Sistemática ela, né? Ó, peraí. 1 ml, certo? 1 ml é igual a 20, certo? Gotas, tá? Gotas, tá? 20 gotas. E aí ele tá pedindo 40 gotas, não é? Então, a gente sabe que 2 ml, não é? É igual. Ah, velho, quase passou direto. ml é igual a 40 gotas, certo? Já armou, né? Beleza. Ele tá querendo o quê? Ele tá querendo, né? Quantas miligramas são barra ml. É isso? Você simplesmente vai pegar os 40, não é isso? Vezes 500, ok? Quanto é que vai dar nisso? Agora, como eu falei, vai entrar matemática. 40 vezes 500 vai me dar 20. Gente, eu tô errando. 20. 20 vezes 500 vai me dar 20. Gente, eu tô errando. 20 vezes 500 vai me dar 20. Gente, eu tô errando. 20 vezes 500 vai me dar 20. 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 20 vezes
Que isso, ainda bem que eu tô gravando essa aula, ó. Vamos lá, gente. Hora do treino. Questão de cálculo de medicação, tá? Mentoria SUS para concurso, professora Nara Salgueiro. Vamos ficar atento aqui, tá? Quem tiver dificuldade nas 4 operações, de novo, eu recomendo assistir aulas de matemática para não perder questões de cálculo, tá bom? Vamos lá. Questão 1, IBFC 2022, técnico de enfermagem. Foi prescrito ampicilina 500 miligramas EV, mas na farmácia só tem 1 grama em 10 ml. Quantos mililitros deverão ser administrados? Olha, eu tenho aqui 1 grama, 10, tem que fazer conversão, né? Então, como é que seria essa conversão? Eu sei que 1 grama, certo? 1 grama, tá? Grama é igual a 1.000, certo? Miligrama. Pronto, beleza, isso aí eu já sei, né? Deixa eu só ajeitar essa miligrama aqui. Miligrama, ok? Então, agora a gente vai pensar aqui, né? Bom, vamos armar ela? Bora armar, né? Como eu sei que é 1.000, né? 1.000, certo? Está para 10 ml, não é isso? Ml. E, né? Quantas miligramas pediu? 500, né? Então, ó, 500 está para X, certo? Então, bom, tá armado, agora tem que usar matemática, tá bom? Ó, matemática, certo? Posso fazer direto? Posso fazer direto, mas eu vou fazer a primeira, passo a passo, aí vocês vão seguir nas outras questões também, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui 1.000, certo? 1.000x, que é igual a, ó, 500, certo? 500 vezes 10, ok? Aí eu tenho aqui, né? Quanto é que vai dar nisso? 1.000 de novo, não é isso? 1.000x, né? 1.000x, que é igual a 5.000, né? 500 vezes 10 é 5.000, tá? Ó, 5.000, certo? Bom, gente, tem uma regra na matemática, quando a gente arma aqui assim, aquela coisa, quem está aqui multiplicando, passa para cá, dividindo, né? Então, eu tenho aqui, ó, 1.000, certo? Tá vendo? 1.000, tá? Então, só para lembrar aqui, 1.000. Arrumando aqui para não confundir, tá? Tá aparecendo um 2. 1.000, ok? Bom, matemática, o que eu faço? 5.000 dividir por 1.000, corto zeros, corto zero, corto zero, ok? Vai me dar quanto? 5. Qual é a questão? Letra C, certo? Então, é o nosso gabarito. Letra C, 5 ml, ok? Então, ficar esperto, tá? Com relação às 4 operações da matemática, tá bom? Vamos seguir para a próxima questão, tá? Bom, aqui prescrito, né? 40 gotas, tá? Nessas 40 gotas foi prescrito, né? 20 gotas, tá?
Olha no seu enunciado aqui, ó. Ó, sabendo que 20 gotas é igual a 1 ml, né? Tá? Nem foi prescrito. Bom, aqui na questão 2 tem um anunciado sobre gotas, né? Bora ver? Então, bora lá, vamos praticar, tá? Dipirona, 40 gotas, 500 miligramas, tá? ml, VO. Sabendo que 20 gotas é igual a 1 ml, o paciente receberá quantas miligramas? Quer saber quantos o paciente vai receber, não é? Então, vamos ter que fazer aqui, novamente, né? Um tipo de uma tabelinha. 20 gotas é igual a gotas, tá, gente? Não é gramas não, viu? 20 gotas é igual a uma, não é isso? ml, conforme está aqui no enunciado, que ele foi até bonitinho dando para o enunciado, né? Bom, como a gente sabe que 20 gotas é igual a 1 ml, né? Ele está dizendo no enunciado que é 40 gotas, né, de dipirona. Então, 40, né, gotas, 40 gotas seria o dobro, não é isso? 2 ml, né? Pronto, já sei que eu tenho aqui 40 gotas, que é igual a 2 ml, né? Aí ele está querendo saber 500 miligramas por ml aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí o que que eu faço? 500, ó, 500 vezes quanto? 2, tá? Que vai me dar 1000, né? Miligramas, não é isso? Né? Miligramas, tá? Então, ml, 1000 miligramas, né? Ou ml, ele está pedindo miligramas, né? mg, né? Aqui no enunciado, ele pede miligrama barra ml, né? Bem aqui, ó. mg barra ml, tá? Nossa resposta está em miligramas, né? E aí eu vou encontrar qual é o gabarito. Sabemos que é 1000. Não é a letra A, que é 500, não é a letra B, que é 750, não é a letra C, que é 900. A. Então, letra D é o nosso gabarito, que é 1000 miligramas, tá? Então, esse é o nosso gabarito, ok? Então, ficar bem esperto com essas conversões, tá, gente? Não pode esquecer, senão a gente perde questão 1, tá bom? Bora para a próxima. Questão 3. Foi prescrito, né, ampicilina, deixa eu pegar aqui minha canetinha, ampicilina, tá? 125 miligramas. O frasco tem 1 grama, que corresponde a 1000 miligramas. Questão bonitinha, né, Radeu? Até a miligrama para você não se perder, né? Mas lembrando que a gente sempre tem que lembrar de converter. Está querendo saber em ml. A mesma coisa da questão anterior, só que ele só mudou o quê? O valor, né? Então, se a gente tiver um raciocínio direto, né, na outra questão, ele trabalhou aqui em cima de 500, não foi? De 500, só que aqui ele está pedindo 125, né? Na outra foi 500, né? Lembra? Foi 500 na outra, né? Vou parar aqui para não confundir vocês, tá? Então vamos armar, né? Bora armar ela? Bora armar ela. Bom, como já sei que 1 grama é igual a 1000, né? Então aqui, ó, 1000, certo? 1000 está para 10. 10 ml, certo? Certo. E aqui eu tenho, tá? Tá pedindo aqui quantas miligramas que ele tá pedindo? 125. 120, opa, sim, né? Que é o meu X. Ó, de novo, gente, regra de 3, tá? Vamos fazer uma regra de 3, né? Praticamente meio direto, você sabe fazer regra de 3, tá? Então, eu tenho aqui 1000, certo? 1000, tá? X, que é igual a, deixa eu tirar aqui, que é igual, certo? Quanto é que é?
né? 10 vezes, né? 125, tá? Então, lembrando para vocês que vocês multiplicam sempre esse aqui, né? 10, né? 125. Então, como eu tenho aqui 10, 125, qual seria esse valor? Novamente, vou bater na mesma tecla, tá, gente? Tem que saber multiplicar, dividir, né? Subtrair essas coisas com a operação, tá bom? Vou bater sempre na tecla para você lembrar. 125, tá? Vezes 10 vai me dar quanto? 1.250, certo? Ok. Bom, eu já sei aquela regrinha, lembra da regrinha, né? De matemática, quem tá aqui multiplicando, passa para cá, dividindo, né? Ó, vem 1.000 para aqui, aí, ó, 1.000, certo? 1.000, tá? Como a gente sabe matemática, todo mundo sabe matemática, todo mundo sabe as quatro operações, o que que a gente faz? Corta os zerinhos, né? Para ficar melhor. Então, 1.000, né, no caso, 125 dividido por, né, por 100, né, porque eu cortei os zeros aqui, tá? Isso vai me dar quanto, gente? Vamos pensar, né? Tá vendo que vocês querem que eu faça uma divisão aqui também, é? Tem gente que quer, ai, professor, eu esqueci, né? Como é que faz? O senhor não quer fazer, não, né? Muita gente faz isso, né? Então, como eu falei, vocês tiver dificuldade, gente, tem que saber, né, a nossa matemática básica, tá? Mas eu vou fazer aqui, tá bom? Então, cortei aqui os zeros, né? Só para vocês, quem esqueceu como é que faz divisão, ó, você pega aqui, ó, 125, tá certo? Ó, divide por 100, tá bom? Aqui, isso é uma divisão, tá? Aqui, vocês pensam assim, ai, professora, você não sabe. Gente, tem gente que tem dificuldade, né? Por isso que eu estou falando. A maioria das pessoas que erram questão de cálculo é mais porque erram na hora da soma, da divisão, da multiplicação, entendeu? Pode até arrumar direitinho, mas se não souber, perde questão, tá? Bom, aqui a gente tem que encontrar um número, tá? Que seja igual, né? Ou menor do que 100, não é? Então, por 2 não dá que dá 200, porque aqui é 125, né? Então, nesse caso, tem que ser por ele mesmo. Então, vai ser 1, né? Então, 1 vezes 100 é igual a 100, não é isso? Aí eu boto 100 aqui embaixo, ó. 100, 100, certo? Aí eu venho para uma subtração, tá certo? Então, 125 menos 100 vai me dar quanto? 25, né? Ó, 25. Bom? Aí eu vejo aqui, eita, ainda tá grande, né? O que que eu faço? Não tem zero, não tem nada aqui, né? Mas mesmo que eu vou descer aqui o zero, né? Se eu for descer o zero, vai ficar 250 e eu venho aqui, ó, com a vírgula, tá? Desce o zero, desce a vírgula. Aí agora, né? Já é 250, pode ser por 2, não é isso? Por quê? Porque 2 vezes 100 vai me dar 200. 200. E aqui vai me dar quanto? 50, né? Aí o que que eu vou fazer? Vou abaixar o zero de novo, entendeu? O zero de novo. Aí o que que eu vou fazer? 500 dividido por quanto? Hã? Por 100, né, gente? Lembra aí o 100? A casinha? Então, quanto é que seria esse 500 dividido por 100? 5, né? Ó, 5. Por isso que o resultado é 1,25. Nosso gabarito, qual é? A letra E, certo? Ó, letra E é o nosso gabarito, tá bom? Então, só para lembrar aqui para vocês como é que faz uma divisão, para quem esqueceu, tá? Mas eu recomendo vocês fazer, tá? Uma aulinha de matemática, entendeu? Caso você tenha dificuldade, tá bom? Então, bora seguir, vamos para a próxima questão, tá? Onde vocês têm que saber direitinho como é as quatro operações da matemática. Agora vamos fazer uma questão de cálculo de gotejamento de soro, né? Vamos lá. Prescrito soro, tá? Soro
glicosado a 5%, 400 ml em 4 horas, tá? Então, ele me deu aqui o volume, né? E me deu tempo. Lembra que eu falei para vocês? Vocês podem fazer das duas formas, né? Tem aqui, calcule o gotejamento em macro e macro gotas por minuto, que é macro gotas, tá? A gente sabe que 1 ml é igual a 20, né, gotas, né? A gente sabe disso, né? Então, qual seria a fórmula? Nós temos a duas fórmulas, tá? Aqui temos a fórmula número 1, que é aquela onde você coloca o volume, né? Que vezes 20, que é o total de gotas, certo? Ok? Dividido pelo tempo vezes 60, que sabe que é 3 vezes, é o número 3, né? 3 vezes da gota, né? Aqui, 60. Que também, né? Não deixa de ter o mesmo resultado. Já na segunda, nós temos aqui o volume total, tá? Dividido por tempo, entendeu? Vezes 3. Temos essas duas fórmulas aqui, tá? Qualquer uma delas vai dar o mesmo resultado. Então, você escolhe qual é a mais fácil, que você entende melhor, entendeu? Então, vamos lá. Vamos fazer a primeira, tá? Bom, aqui ele diz que 400, não foi? Ó, 400 ml, não foi? Ó, 400 vezes 20, certo? 400 vezes 20, tá? 400, né? Vezes 20. Quanto é o tempo? 4, né? Ó, 4 vezes 60. Pronto, já armei aqui. Essa tá armada, tá? Essa aqui tá armada. Pronto. Agora vai entrar o quê? Matemática, né, gente? Matemática vai entrar agora, tá bom? 400 vezes 20 é igual a 8, 8.000, não é isso? 8.000, tá bom? Dividido por quanto? Quanto é 4 vezes 60? 4 vezes 60 dá 240. Ok? Armou? Armou. Agora vai dividir, certo? A divisão desse aqui com esse, tá? 8.000 dividido por 240 é 33 gotas, né? 33 gotas. Tá, gotas aqui. Gotas. Esse é o resultado desse. Ah, professora, mas eu gostei da outra. Então, vamos fazer da outra, tá? Qual é o volume total? 400, certo? Quanto foi o tempo? 4. Vezes quanto? 3. Isso? Então, vamos armar aqui. 400 dividido por... Quanto é 4 vezes 3? 12, né? Vezes 12. Aí pode usar, ai meu Deus do céu, qual das duas, gente? Vocês vão escolher a melhor. Eu tô aqui explicando para vocês as duas formas. Tem gente que gosta de um, tem gente que gosta do outro, então vai depender de você, tá? Aí você vai pegar e vai dividir, né? 400, tá? Dividido por 12, certo? Que vai dar 33, 33. Botei 33 que eu arredondei. Lembra que a gente falou da matemática quando abaixo de 5 a gente arredonda? Então, eu arredondei tudo. Então, aqui também dá 33, certo? Pronto. Todas as duas deu o mesmo resultado, 33 brutos. Nosso gabarito, letra C, tá? Então, entenderam como é que vocês fazem aqui? Por que o gabarito tá no ar? Vamos lá, gente. Agora a questão 4, falando sobre soro, tá? Então, vamos fazer cálculo de gotejamento de soro. Soro glicosado 5%, 400 ml em 4 horas. Calcule o gotejamento em macrogotas, tá? Por minuto, né? Então, uma
ml é igual a 20 gotas. Já deu aqui, né, esse resultado, né? Então, bora lá. É, tem duas fórmulas. Lembra que eu ensinei para vocês duas fórmulas para se fazer, né? Você vai escolher qual é a melhor forma que você se identifica ou que você acha fácil para você, tá? Vamos aqui, ó. A primeira, tá? Vou fazer aqui a primeira e vou fazer aqui embaixo a segunda, tá bom? Para vocês saberem. Na primeira, como é que a gente faz aqui na armação da primeira? Lembra que a gente falou que existe regras. Então, essas são as regras, tá? 400 aqui, né? A gente sabe que 1 ml é igual a 20 gotas, certo? Ok. Então, na minha primeira regra, eu tenho aqui, primeira fórmula, né? 400, tá? Vezes 20. Não é isso? 1 ml é igual a 20 gotas, né? 400, né? É o volume total aqui, ó, 400 vezes 20, tá? Dividido pelo tempo, 60, que é 3 vezes o valor, né, da gota. Quanto é que vai me dar isso aqui? Então, vamos lá. 400, né, vezes 20 vai me dar 8.000. 8.000, tá bom? Dividido, quanto é que dá isso aqui em tempo? Né? 240, não é isso? Qual o tempo que foi? 4, né, ó. 4 foi o tempo, né? Esqueci até de colocar aqui embaixo. 4, né, foi o tempo. Certo? 4 foi o tempo. Então, ó, lembra que esse aqui, 4, é o tempo. 4 vezes 60, né? Quanto é que dá isso? 240, ok? 240. Pronto. 240. Isso vai me dar, né? Vai me dar, na verdade, uma dízima, que dá 33,3 e assim por diante, tá? Aí aqui eu tenho outra regra, tá? Outra fórmula, que aí vai depender qual que você vai gostar, né? Tem aqui o volume total, né? Qual que você se identifica mais, né? Tempo vezes 3, tá? Beleza? De novo, vamos armar? Bora armar. 400 é meu volume total, tá? O meu tempo total é 4 vezes 3, ok? Quanto é que vai me dar isto? Quanto é que vai me dar isto, gente? Vamos lá? Aqui, 400, né? Primeiro eu vou pegar 400, primeiro a gente multiplica, depois divide. Ó, 12, certo? Ó, 12. 400 dividido por 12 vai me dar quanto? 33,3. Bom? 33,3. E aí, qual é o nosso gabarito? Letra O, C. Tá vendo? C de concursado. Então, gente, olha só. Existem essas duas fórmulas. Você que vai escolher se você quer a primeira ou você quer a segunda fórmula. Todas duas, elas vão ter o mesmo resultado. Ela vai dar o mesmo valor. Por isso tem que saber matemática. Você tem que saber matemática. Se não saber matemática, você vai perder questão. E não vamos perder questão, né, gente? Vamos aprender, né? Vamos recapitular, porque não vai perder questão de cálculo na prova, tá bom? Bora para a próxima. Quinta questão, tá? Aqui nós temos, foi prescrito, tá? 500 ml de soro fisiológico a 9% para correr em 6 horas. O gotejamento aproximado em micro. Opa, ele quer microgotas. Olha só, ele não quer macro, não, gente. Ó, fique esperto, tá? Nessas questões, viu? Cuidado com as pegadinhas, se acostumado a fazer macro, 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 mas tá pedindo, ó, micro. Então você sabe que depois do resultado da macro, você multiplica por 3, tá bom? Então bora lá, vamos armar ela, tá? Vamos armar. Vocês podem fazer no primeiro, como eu falei no segundo, eu vou fazer de novo aqui, tá?
na primeira fórmula e na segunda fórmula. Aí você, aluno, vai saber qual é o melhor para você, tá bom? Aqui eu tenho, né, 500 ml, né, de soro, 500 ml, certo? Certo, 500 ml de soro. Bom, existe um cálculo direto. Ou você faz esse aqui, né, fazendo por etapa, ou você faz direto, entendeu? Eu não sei que, ó, vamos fazer aqui do lado, que uma ml, certo? É igual a 20, né? A 20 gotas, que é igual a 60 micro, não é isso? Eu posso fazer direto, tá? Ou seja, eu posso pegar 500, multiplicar logo por 60, entendeu? Que é dividido por quanto? Quanto foi o tempo? 6 vezes. Quanto é que é o tempo de novo? 60, né? Que é 3 vezes o valor, tanto de gota e macrogota, tá? Isso aqui é regra, fica fixa, tá? Quando eu vou fazer isso aqui agora, então quanto é que dá? 500, né? Vezes 60, né? Quanto é que dá 500 vezes 60, gente? Novamente eu vou falar com vocês batendo na mesma tecla. Matemática, tá? Então, 500 vezes 60 é 30. Deixa eu botar aqui, 30 mil, né? Isso, 30 mil, né? Beleza. E quanto é que é, tá? 6, né? Vezes 60. Aí, ó, tracinho aqui, 360, não é isso? Agora eu vou dividir um pelo outro. Ai, professora, posso cortar o zero? Corta o zero, pode cortar o zero, entendeu? Você pode cortar o zero. Então, eu tenho aqui 3.000 dividido por 36, que vai me dar, né, igual a 83. 83, certo? Tá? 83, que corresponde, tá, a o nosso gabarito, que é a letra aqui, ó. Letra D, tá vendo? Vamos fazer do outro? Bora fazer do outro, né? Do outro jeito. Ah, professora, como é que eu posso fazer por etapa? Isso aqui eu tô fazendo direto, tá, gente? Existe essa fórmula direta. Mas se a pessoa tiver dificuldade, quer fazer passo a passo, quer fazer primeiro macro para depois a micro, então vamos fazer pela macro, né? Como é que fazer pela macro? Pega 500, que é o volume total, certo? Dividido pelo tempo, que o tempo é 6 vezes 3, né? Isso vai me dar 500 dividido por 18, né? 18, certo? Né? Então, você viu aí que eu não fiz direto, eu tô fazendo por etapa, tá? Porque tem gente que quer fazer passo a passo, entendeu? Quer aprender com calma, então estou fazendo dessa forma porque assim facilita para você, aluno, saber o que que é uma divisão, tá? Aquela coisa toda, né? Aí aqui, ó, deu 27. Qual o problema de você fazer isso daqui? Que você pode se esquecer, né? Que banca é banca, gente. Banca faz pegadinha. Aí você achou que sabe o que é aqui? Foi a macro. Foi a macro, tá? Aí eles, por fazer mesmo você errar, entendeu? Ele pega, bota anunciado aqui 27, ou melhor, 28. Dá um exemplo, 28. Aí tu, ei, tá cheio, tá aquela teu impulso, vai e você marca. Mas ele não tá pedindo macro, ele tá pedindo micro, tá? Aí você vai pegar esse valor aqui e vai multiplicar por 3, certo? Então você vai pegar os 27,7 vezes 3, isso vai me dar mais ou menos 83 ponto alguma coisa e a gente arredonda. Então também vai dar 83. Então é o nosso gabarito, que é a letra D, tá? Então, assim, gente, ficar bem esperto, por quê? Porque ele pode, se você for fazer nessa segunda parte que eu fiz aqui da fórmula, você pode confundir, se você não tiver segurança, aí ele bota de propósito lá.
uma questão que é de macro só para você marcar e perder ela. Mas você não vai perder, porque você agora aprendeu como é que se faz esse cálculo de gotejamento de soro. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, sexta questão, a FUNESP, né, 2021, prefeituras, né? Foi prescrito dexametasona 1 mg EV, tá? Olha, tá pedindo agora aqui dexametasona, né? Dexametasona, ui, 1 mg EV, tá? Aí eu tenho aqui um frasco de 4 mg ml, né? 4, né, miligramas ml, ok? Então, bora lá. Como é que eu vou armar isso, né? Quer saber quantas ml deve ser aplicado? A gente vai usar a regra de 3, tá, gente? É regra de 3, não tem, tem que ver com relação essa questão de regra de 3, porque se você não souber, vou bater na tecla de novo, dividir, multiplicar, né? Ou subtrair, somar, você vai perder questão, tá? Então, vai perder questão. Então, primeiro, vá saber as 4 operações. Professor, esqueci, vá lá, resgate isso, senão você não vai conseguir fazer questão de cálculo, tá bom? Então, bora lá. Vamos armar isso aqui bem direitinho. Colocou aqui, né, questão de 4 mg por ml. Então, eu tenho dexametasona 4 mg, por ml. Como é assim, professor? Então, cada 1 ml existe, né, 4, certo, miligramas de dexametasona, tá bom? Só que aí ele tá pedindo o quê? Tá pedindo 1 mg, só quer 1 mg. Então, bota aqui, ó, 1 mg. E é aqui, né? No caso, aqui, ó, quer ver um, né? Deixa eu dar uma arrumada melhor, para vocês entenderem, né? Prender mexer no mouse, né? A minha canetinha ainda vai chegar, entendeu? Que aí fica mais fácil para vocês aqui, para eu é, escrever no quadro, tá? Bora lá. Novamente aqui, 4 mg, tá? É igual a 1 ml, tá certo? Então, cada 1 ml tem 4, né, miligramas, tá bom? Aí ele quer saber 1 mg, né? 1 mg está para X. Regrinha de 3, né? Então, o que que a gente vai fazer? 4, né? X é igual a... Então, quanto é que é 1 vezes 1? É 1, né? 1. É isso? Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui a cozinha. Quem está aqui multiplicando, vai passar para cá. Opa, dividindo, certo? Então, você vai pegar e vai multiplicar, certo? O 1 dividido, multiplicar não, vai dividir, tá? O 1 dividido, ó, por 4. É essa aqui que é a conta. Poxa, professora, e agora? E é 1, e 1 é menor do que 4. O que que a gente faz? Quem faz na matemática, a gente acrescenta o zerinho, tá? E, ó, 0, vírgula. Entendeu? Muito bem, entendeu, né? E qual é o número multiplicado por 4? Chegue perto de 10, né? 1 quarto não, é 2, né? 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 4, 12. Ah, passou de 10, então vai ter que ser 2 mesmo. Então, 2 vezes 4, 8 para 10, né? Ó, 8 não foi o resultado. Vou subtrair, que vai me dar 2. Abaixo o zerinho, certo? Qual é o número que chegue, né? Bem perto, tá? 3 vezes 4 é 12, né? 4, vamos ver. Ah, e 5 vezes 4, que é 20, né, gente? Pronto, né? 5 vezes 4, entendeu? Então, eu fiz aqui uma divisão para vocês, tá? Quem tiver dificuldade de divisão, entendeu? A gente fez uma divisão para vocês, né?
Que aí vocês sabem que tem que saber, gente, a matemática. Então, 4 vezes 5 é igual a 20, que aí aqui terminou, né? Zerou. Meu gabarito é 0,25. Qual é a questão? Letra B, tá? Então, letra B é o nosso gabarito. Bom, gente, para ficar memorizado, tá? Com relação à aula de gotejamento, cálculo de medicação, tá? Temos aqui um resumo das fórmulas-chave para vocês memorizarem e arrasar, entendeu? Na sua prova. Temos aqui, ó, macrogotas, microgotas, regra de três e a conversão, tá? Segue aqui esse resuminho que aí vocês vão responder a questão tranquilamente. Macrogotas, volume vezes 20. 20 corresponde a gotas, né? Ou macrogotas. Lembrando para vocês que 1 ml é igual a 20, tá? Gotas ou macrogotas, tá certo? Dividido pelo tempo vezes 60, tá? Essa é a regra, 60. Como exemplo, 500 ml em 6 horas, que corresponde a 27,7 gotas. A gente arredonda para 28, tá? Com relação a microgotas, usando o mesmo exemplo, né? Nós temos a micro, que é o quê? Volume, né? Vezes 60. Por quê? Por que 60? Porque é 3 vezes o valor da macrogota. Então, microgota é 3 vezes o valor da macrogota. Por isso que é 60, tá bom? Aí o tempo vezes 60, que isso é a regra, tá? Então, 500 ml em 6 horas, né? Seguindo a regra de microgotas, vai dar 83 microgotas, ou seja, é pegar os 27,7 multiplicar por 3, que vai dar 83 alguns décimos, e a gente vai e arredonda. Sempre vai arredondar, que não tem como a gente medir, né, a metade de uma gota, tá? Regra de 3, dose prescrita vezes volume disponível dividido pela dose do frasco, tá bom? Como exemplo, ampicilina, 125 miligramas, tá bom? Isso vai me dar 1,25 ml. Com relação à conversão, aquilo que eu falei, 1 grama é igual a 1.000 miligramas e 1 ml é igual a 20 gotas, tá? Mentoria SUS para concurso, professora Nádia Salgueiro, rumo à sua aprovação, gente. Bora para cima, né? Vocês sabem que a gente está aqui para ajudar você, concurseiro, né? Então, gente, hoje nós tivemos aula sobre noções de farmacologia, cálculo de cotejamento e medicação, tá? Lembrando para você, gente, matemática, matemática, matemática. Você tem que rever matemática, senão você não vai conseguir responder essa questão, tá? Porque depois que ela está armada ali, você conseguiu colocar volume, né? Você conseguiu ver a questão do ml, mas você não sabe matemática. Tem que aprender. Ah, não sei. Vai aprender, entendeu? Resgata isso. Vá e você vai ver que você não vai errar nenhuma questão mais de cálculo, tá bom? Você vai ler lá, vai responder, né? Essas questões, você vai conseguir entender, entendeu? Como você vai administrar aquela medicação da forma correta. Então, gente, matemática básica é regra para cálculo de cotejamento, tá bom? Então, regra de 3, eu preciso de matemática, tá? Tem que saber somar, dividir, multiplicar, subtrair, entendeu? Cálculo de cotejamento é a mesma coisa. Regras de matemática, elas são aplicadas, entendeu? No cálculo. Mesmo sabendo da fórmula, eu tenho que saber matemática, tá bom? Então, gente, ó, fica aqui a dica da professora Nádia Salgueiro. Mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro. Rumo à tua aprovação e bora pra cima!